das coisas que mais me atrapalhava no meu processo de estudos quando eu estava estudando para a área fiscal é que eu não sabia se eu estava fazendo aquilo que é certo. Eu não sabia se a forma como eu estava estudando era a forma mais adequada para que eu chegasse lá na minha aprovação. Eu tinha um embate. Eu via coaches e galera especializada aí no mundo dos concursos defendendo bastante o estudo por PDF, era muito melhor, era mais rápido, enfim. Só que eu tinha sido aprovado em primeiro lugar no meu primeiro concurso, estudando basicamente por videoaulas. Então, aquilo ali era um embate dentro de mim. Eu falava, cara, será que eu tô estudando errado? Porque às vezes eu tava assistindo uma videoaula, mas vendo todo mundo falando do PDF, será que só eu tava errado? Então, realmente, o PDF devia ser mais rápido. E aí eu ia pro PDF, só que eu ficava assim, poxa, velho, mas eu tava gostando da videoaula, eu leio meio lento, tô avançando pouco, como é que isso aqui pode ser mais rápido do que a videoaula? Ficava naquela agonia, que eu terminava um dia ali, pegava um turno inteiro pra estudar, e quando eu terminava, a sensação é que eu não tinha avançado absolutamente nada, por causa desse embate interno que não me deixava repousar pra aprender o conteúdo. Eu sempre ficava pensando se eu tava fazendo certo ou não. E eu quero aliviar isso em você, tá? Então, meu nome é Lucas Guimarães, eu sou técnico do INSS há 6 anos e eu já te convido a se inscrever nesse canal, porque aqui a gente tá sempre falando de concursos públicos, especialmente do INSS, aí pra você, mas hoje eu quero trazer a resposta definitiva. PDF ou videoaula? A gente vai resolver essa treta aí no mundo dos concursos agora. Um dos argumentos que o pessoal mais utiliza para defender PDF é justamente que o PDF é mais rápido. Mas será? Deixa eu só fazer uma pergunta para você. Você já se deparou com a situação de estar lendo uma reportagem, ou uma mensagem no WhatsApp, ou um livro? Mensagem no WhatsApp, normalmente isso não acontece. Mas uma reportagem, ou um livro, ou estudando alguma coisa, que você termina de ler um parágrafo e você fala assim, cara, eu não faço a menor ideia do que eu acabei de ler. Sabe? Por que isso acontece? Porque às vezes você não está habituado à leitura. Às vezes sua mente está lá pensando lá na morte da bezerra. Você está distraído ali, você simplesmente não tá acostumado ali com aquele hábito de leitura, lê lento demais. E eu tenho esse problema. Eu ia falar processo, mas eu tenho esse problema. Eu gosto muito de ler. Tenho diversos livros. Aqui tem alguns poucos, aqui embaixo tem mais. Mas eu tenho diversos livros, só que eu leio muito lento. Eu não sei se isso eu desenvolvi por estudar muito a Bíblia, porque a Bíblia você tem que ir de forma lenta mesmo, se você quiser ir com bastante atenção, porque cada palavra significa alguma coisa, e até como concurseiro, porque às vezes a gente vai ler a letra da lei, e cada palavra também tem um significado bem importante, então você avança pouquinho, porque você está tendo cuidado com cada palavra. Eu não sei se eu desenvolvi esse hábito, e aí eu avanço um pouquinho, mas fato é que, de fato, eu avanço um pouco. Então, veja que isso é uma particularidade de cada pessoa. Você pode ler mais rápido do que eu, mas nem todo mundo vai ser assim. Algumas pessoas vão ler dessa forma, como eu falei, de forma mais lenta ou de forma mais desatenta, por terem um material ali sem qualquer interação. Você tem um papel que tem um monte de palavras, mas ele não interage com você, ele está totalmente estático. Ele não tem movimento, tá? E isso hoje em dia meio que torna chato um pouco ali pro nosso cérebro, porque a gente é meio que geração TikTok, a gente tá lá rolando feed, né, o tempo todo, tô com movimento, com coisas novas, e às vezes você vai para um papel ali, coisa estática, e aquilo ali não tá interagindo com você. Então você tem que estar bem concentrado para que você extraia dali alguma coisa. Quanto à videoaula, pessoal, você tem a possibilidade hoje em dia de avançar, cara. Você tem os players aí nesse exato momento no YouTube, você provavelmente não tá me assistindo em 1.0. Você tá me assistindo na velocidade 1.5, ou 2, ou 1.25, ou 1.75, enfim, o que você tem o costume de fazer. Então você consegue avançar para absorver mais rápido aquelas mesmas informações que foram gravadas num período um pouco mais longo, que você consegue acelerar. Então você tem essa facilidade na videoaula que você não tem no PDF. Veja que você, em um outro sentido, pode ter alguém que leia rápido, mas não gosta muito da videoaula. Então, se essa é a sua situação, você vai estudar pelo PDF, porque o PDF vai ser muito mais legal para você. Perceba que existem particularidades, a individualidade de cada um, que ninguém pode vir para você e falar, olha, desse jeito você vai fazer mais rápido. Depende, cara. Hoje em dia tem PDF ali de 40 páginas de teoria, por exemplo, que você demora 5 videoaulas, 6 videoaulas para matar o conteúdo. Cara, normalmente a videoaula os cursos dividem em 30 minutos. Se você tem 6 videoaulas, você tem 3 horas. Para um material de 40 páginas de PDF, 40 páginas, cara, você demora de 2 a 4 horas aí, em regra para ler. Uma pessoa que lê razoavelmente bem, tá? Porque 1 hora, o pessoal faz essa mensuração, né, de que em 1 hora um leitor ali de concurso e tal, ele demora mais ou menos, aliás, ele avança mais ou menos de 10 a 20 páginas. Então aí em 40 você vai ter de 2 a 4 horas, sendo que você tem 3 horas de videoaula, nesse exemplo que eu dei, para poder fechar aquele conteúdo. Se você avança um pouquinho ali, se você coloca em 1.5, por exemplo, se é possível para você, se o conteúdo permite isso, se você consegue processar todas as informações em 1.5, você reduz de 3 horas para 2. Então, se você demoraria 3, 4 horas para estudar o PDF, mas você consegue estudar a videoaula em 2 horas, como é que o PDF é mais rápido? Ah, meu amigo, me desculpa, mas não é assim, não dá pra bater um martelo e dizer que o PDF é mais rápido, porque existem diversas particularidades aí. E ler um PDF da letra da lei, tipo direito constitucional, não é a mesma coisa de você pegar um PDF de geografia.
por exemplo. Porque geografia, você não vai ter letra da lei. Quando você tem letra de lei, você tende a avançar mais lento. Foi exatamente o exemplo que eu dei, né? Quando você vê a letra da lei, cada palavra ali importa. Então você tem que prestar atenção em tudo. Você não tá só lendo, cara. Você tem que estudar. É diferente. Se for só pra ler, meu amigo, você lê dezenas de páginas aí em 30 minutos, coisa mais rápida. Mas, quando você quer estudar, você tem que se preocupar com algo muito mais importante do que ler, que é aprender. E aí, meu amigo, se é o PDF ou se é a videoaula que te ensina melhor, é com isso que você tem que ficar. Então essa ideia de que é mais rápido depende de cada pessoa. Você tem que saber o que funciona pra você. Observe uma coisa interessante também, que nem tudo que é mais rápido é melhor. Eu tenho certeza que você já acelerou algum áudio lá no WhatsApp pra velocidade 2 e quando terminou você teve que voltar porque você não conseguiu captar muito bem qual era a mensagem. Já aconteceu, né? Pois é, comigo também. Então, às vezes, se você acelera demais um processo, por exemplo, você quer ler por PDF porque você consegue ler mais rápido, cara, se o seu objetivo for ler mais rápido apenas ao invés de absorver o conteúdo, é justamente isso que vai acontecer. Você vai passar sem absorver o conteúdo. Na videoaula mesmo, eu falei que você pode acelerar, mas se você estiver acelerando para uma velocidade alta demais, tipo 2 vezes, um assunto novo que você nunca viu, você provavelmente está fazendo errado, porque você não está conseguindo absorver todos os pontos que o professor está trazendo. Você está pegando uma ideia mais geral do assunto. E não é esse o objetivo, porque você tem que ser específico no estudo para concurso, porque as questões são específicas, elas não vão te cobrar uma ideia genérica, dificilmente, tá? Você vai precisar de assertividade aí. Um segundo argumento que o pessoal costuma utilizar para defender o PDF é que o PDF é um estudo ativo e a videoaula é um estudo passivo. Ou seja, no PDF você interage mais com o material, porque você vai lá e risca, você circula, sublinha, anota. E a videoaula você tá ali só passivamente ouvindo o professor falar assim. Velho, se você assiste videoaula assim, eu tenho que dizer que você tá errado acima de tudo, mas não é por causa da videoaula. É por causa da forma como você tá se portando a assistir uma videoaula. Você tem que achar tudo interessante, cara. É o que vai fazer você aprender, é você falar assim, ao invés de estar assim, ai, que coisa mais chata. É você tá falando assim, cara, isso que vai mudar minha vida. Eu preciso aprender como é que o mundo funciona. Então você tá estudando direito constitucional, cara, você vai pro Jornal Nacional depois, você vai começar a entender aquelas notícias que o Bonner dá, que você simplesmente não sabe bulhufas do que ele tá dizendo. Você vai começar a entender como é que teu país funciona, meu amigo. Notícias políticas vão começar a entrar mais na sua cabeça. E isso é porque você está estudando, então ache tudo interessante, cara. Lembrando que é justamente esse conhecimento que vai tirar você da vida que você leva agora, de dificuldade, de ter um chefe chato, recebendo mal, tá trabalhando aí extra, sabe, sem receber por isso. Você vai ter essa possibilidade de entrar no mundo dos concursos justamente por causa daquela videoaula chata que você não tá querendo assistir. Então, encare esse processo com mais seriedade. Interage com o professor. E quando ele tá te explicando, você tá ali martelando na sua cabeça tudo que ele tá dizendo, aquilo tá fazendo sentido pra você. Entende? Então, é assim que você encara uma videoaula. Então, o problema não é a videoaula. O problema é a sua postura enquanto você tá assistindo uma videoaula. Você não pode assistir a videoaula com o mesmo desinteresse ou falta de foco que você rola o Reels do Instagram ou o TikTok, sabe? Então você precisa entender que ali você está num processo de absorver informação. Então você fica focado, sem celular. Toda vez que eu dou aula, que eu gravo uma videoaula lá para aprender concursos, eu falo, larga o celular. Não é nem toda videoaula, mas algumas eu faço isso. Tá? Larga o celular para lembrar a pessoa. Se ela tiver com o celular ali do lado, deixa para lá, que isso vai atrapalhar o seu processo de aprendizagem. Tá? Então é com essa seriedade que você pode encarar uma videoaula. Inclusive, é aquilo que eu falei, você pode estar lendo um PDF com desatenção. Às vezes você termina um parágrafo e você fala assim, eu não entendi nada. Aí você vai voltar para o parágrafo, vai ler de novo para poder entender. Porque se somente está desatento, meu amigo, aí nem a videoaula e nem o PDF vão te ajudar. Então o problema não é videoaula, ou seja, argumento inútil. O pessoal costuma dizer, PDF é mais completo. Se o seu cursinho diz que o PDF é mais completo do que a videoaula, meu amigo, eles não sabem preparar material para concurso. Lá na Primo Concursos, que é o jeito certo que a gente produz todas as videoaulas. E a gente produz todos os PDFs. Os PDFs aqui, eles são independentes da videoaula. Eu não posso fazer eles com materiais complementares, porque o cara não tem que estudar a teoria de um e depois ir para a teoria de outro. Teoria se estuda uma vez só. É burrice passar de novo pela teoria. Você só volta para ela para consultar alguma coisa específica e volta para a questão de novo. Quando você esqueceu, você não lembra exatamente como é uma coisa, você não passa pela teoria de novo toda. Você vai só naquele ponto que você quer, porque a sua revisão tem que acontecer por meio de questões, que é justamente o seu objetivo. Sua prova você vai fazer questão. Então, não adianta você fazer materiais complementares, porque o cara não tem que passar pelos dois. Ele tem que estudar só pela videoaula
ou só pelo PDF. Qual seja a forma que ele quiser fazer, ele tem que ter um conteúdo completo entregue para ele. É assim que a gente faz o nosso material, é assim que eu espero que o seu cursinho esteja te entregando material, tá? Então esse negócio de que PDF é mais completo, balela de quem não sabe trabalhar. Outra coisa que costumam dizer é que a prova é escrita e por isso seria mais interessante para você trabalhar já com material escrito, para você se acostumar com a prova. Pelo amor de Deus, eu fico indignado com esse argumento, porque às vezes eu acho que é até má fé. Porque veja só, o cara que assiste videoaula, meu irmão, ele não tá totalmente desgarrado de material escrito, não. Os slides do professor são o quê? Porque as videoaulas hoje, a grande maioria é o professor interagindo com o slide. Então, ele tem ali o material escrito e está trabalhando com você o material escrito, te explicando, esmiuçando aquilo ali para você. Às vezes, palavras difíceis, ele facilita para você. Então, não existe essa ideia de que o cara que está estudando videoaula não tem material escrito. E outra coisa, o cara quando termina a videoaula, ele vai fazer o que depois? Questão. E a questão é o quê? O professor ditando para ele a questão? Não! É questão escrita. E na prova você vai precisar o quê? Ler teoria? Não, você vai precisar fazer questão, que é exatamente o que você vem fazendo em toda a sua preparação para concurso. Fazendo questão, esteja você estudando por PDF, esteja você estudando por videoaula. Então não tem nenhuma surpresa. O cara que estuda por videoaula não vai chegar na prova, poxa, se eu tivesse estudado por PDF, eu estaria melhor agora, porque eu não estou conseguindo fazer uma prova escrita. Pelo amor de Deus, não existe isso. Não existe, tá? Então tira isso da sua cabeça. Pra gente não ficar só na teoria, tenho dois exemplos aqui interessantes para você. Eu mesmo já falei aqui, né? Passei em primeiro lugar no meu primeiro concurso estudando basicamente por videoaulas. Estudei um pouco de PDF também, mas bem pouquinho. E o primeiro colocado no último concurso de agente da Polícia Federal, o primeiro colocado nacional, cara, ele deu uma entrevista pro cursinho falando que ele estudava por videoaula. Então assim, velho, se videoaula é tão ruim assim como o pessoal diz, explica uma dessa. Explica o meu caso. Sabe, a questão não é videoaula ou PDF. Meu amigo, você escolhe o que você quer estudar. Você pode estudar por PDF, você pode estudar só por videoaula, você pode mesclar os dois, às vezes numa disciplina estudar de um jeito, na outra disciplina estudar por outro. Inclusive, muitas pessoas fazem assim, disciplinas como, por exemplo, informática, matemática, raciocínio lógico, português, que são um pouco mais práticas, o pessoal tende a estudar por videoaula. E as outras matérias, tipo de direito, as pessoas às vezes tendem a estudar por PDF, mas você tem que saber o que funciona para você. Então, você testa e você descobre, pô, essa matéria eu gostei mais do PDF, não gostei muito da forma como o professor explica aqui no PDF, vou para videoaula. Você tem que ter essa liberdade. Nenhum coach vai conseguir ensinar para você algo sobre você mesmo que você já não saiba ou que você não consiga aprender, tá? Você se estuda e aí você vai se tornar o seu coach. É o que eu sempre digo. O que é mais importante é você ter a sua consciência de todo o seu processo de estudo, tá? E segurança também. Não deixa que um cara na internet que você nunca viu diga para você que você tá estudando errado. Se quando você vai fazer questão, você acerta, cara. Se você está acertando a questão, pô, é a melhor forma de você saber se está certo ou está errado o que você está fazendo. Está acertando questão ou não? Se não está, aí tem, de fato, tem alguma coisa errada. Às vezes é a ferramenta, videoaula ou PDF, às vezes não. Às vezes é alguma outra coisa que a gente precisa ajustar. Mas, se você está acertando, se você está indo bem assistindo videoaula, para que você vai mudar? Entende? Então, às vezes, o pessoal só está enchendo seu saco mesmo. No final das contas, o pior método de estudos é não estudar. Seja por videoaula, seja por PDF. Se você está sentando a bunda na cadeira, está estudando, definitivamente você está avançando. Você está indo em direção a sua aprovação. Tenha segurança disso, tá? E a gente se fala aí num próximo vídeo. Deixa aí pra mim nos comentários como é que você estuda. PDF, videoaula, você mescla os dois, como é que você faz? Eu quero saber. É isso aí. A gente se fala no outro vídeo. Valeu!